Graça e paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana dando início, e nós queremos agradecer a Deus por isso. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento por mais um dia que Deus está nos concedendo, por mais uma semana que se inicia, e pedimos a bênção dele também para a nossa semana. Vamos orar? Bendito e maravilhoso Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos pela bênção de mais um dia, porque mais uma semana se inicia na nossa vida, isso é bênção do Senhor. Obrigado a Deus pela semana que findou, porque experimentamos do teu cuidado, das suas bênçãos, do teu carinho para conosco, e nós queremos te agradecer por isso. Deus, obrigado por essa oportunidade. O desejo do nosso coração não era de estarmos nessa situação, era de estarmos na tua casa, juntamente com os irmãos, louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor, em comunhão uns com os outros. Mas infelizmente não podemos, e nós estamos te agradecendo porque o Senhor nos dá esse meio, as redes sociais, para podermos ouvir a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo venha falar conosco, nos instrua acerca da tua palavra, nos ensine, que possamos tirar lições preciosas para a nossa vida, dia a dia. Também pedimos perdão pelos nossos pecados, nós somos pecadores, Pai. Temos errado algo que o Senhor propôs para nós, temos transgredido a tua palavra, temos negado a tua santidade, e por isso pedimos perdão. Muito obrigado por essa oportunidade. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido você, meu querido, para abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Romanos, capítulo 1, 1 a 7. Prefácio e saudação. Romanos, capítulo 1, versos 1 a 7, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, neste momento nós vamos orar pedindo a Deus iluminação do seu Espírito, para que entendamos a palavra do Senhor. Bendito e maravilhoso Deus, nós pedimos iluminação do teu Espírito. Pedimos que o teu Espírito traga clareza à nossa mente acerca do texto que acabamos de ler. E pedimos, Deus, que o teu Espírito, além de iluminar nossa mente, nosso entendimento, possa também encher o nosso coração da tua palavra, para que possamos praticá-la. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Queridos, é importante observarmos acerca da Epístola de Paulo aos Romanos, que todos os reformadores a viam como sendo a chave divina para o entendimento de toda a Escritura Sagrada. Já que aqui Paulo une todos os grandes temas da Bíblia, por exemplo, pecado, lei, julgamento, destino humano, fé,
obras, graça, justificação, santificação, eleição, o plano de salvação, a obra de Cristo e do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza da vida e vida da igreja, o lugar do judeu e não judeu nos propósitos de Deus, a filosofia da igreja e a história do mundo, o significado e a mensagem do Antigo Testamento, os deveres da cidadania cristã e os princípios de retidão e moralidade pessoal. Romanos é a mais longa e mais sistemática e a mais profunda de todas as epístolas de Paulo. Ela é a sexta em ordem cronológica das epístolas paulinas. Foi escrita de Corinto, da casa de Gaio. Romanos 16, 23 diz: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Essa carta foi escrita, então, de Corinto, por volta do ano 57 a 58, na terceira viagem missionária de Paulo. Ela foi escrita por Tércio e ditada por Paulo. Romanos 16, 22 diz: eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. A igreja de Roma não tinha sido fundada por Paulo. Talvez por alguns romanos que estavam lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E se converteram através da pregação de Pedro. Essa é a probabilidade. Em Atos 2:10, cita lá algumas nações que estavam presentes ali no dia de festa de Pentecostes em Jerusalém. E lá aparecem os romanos. E no capítulo 8 de Atos, a partir do 4, houve uma perseguição. Então as pessoas tiveram que fugir. E provavelmente esses romanos convertidos voltaram para Roma e lá fundaram a igreja de Roma. Lá fundaram a igreja de Roma. Paulo ainda não tinha visitado essa igreja, mas ele tinha desejo. Romanos 1, 9 a 11, ele diz: porque Deus, a quem sirva em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Paulo foi somente a Roma, foi em Roma somente quando ele foi preso, levado até César. Foi a primeira ocasião em que Paulo foi a Roma. Então, até então, antes de escrever a carta, ele não tinha ido. Romanos, em contraste com as outras epístolas de Paulo, não foi alguma situação, contexto da igreja que levou Paulo a escrevê-la. Mas o motivo que levou Paulo a escrever Romanos foi o desejo que ele tinha no coração de ir para a Espanha e que a igreja de Roma fosse a igreja que o enviasse para a Espanha. E nós podemos ler no capítulo 15 de Romanos, versos 23 e 24, o seguinte: mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Então, Paulo tinha intenção de ir para a Espanha, e quando ele fosse para a Espanha, ele passaria em Roma, e ele esperava que a igreja o encaminhasse para essa viagem, para essa viagem missionária que ele pretendia fazer na Espanha. Paulo julgou, ao escrever essa epístola, oferecer aos romanos uma completa exposição do Evangelho como ele o compreendia e o proclamava. O esboço de Romanos, eu vou usar o esboço tirado da primeira edição da Bíblia de Genebra, trata da seguinte maneira: a primeira divisão
saudações de Paulo e introdução pessoal. Vai do capítulo 1, do verso 1 ao verso 15. Segunda divisão, tema: a justiça de Deus para judeus e gentios. Capítulo 1, 16 e 17. Terceira divisão, a pecaminosidade universal da humanidade. Capítulo 1, do verso 18 ao capítulo 3, versículo 20. Aí tem subdivisões. Primeira, a pecaminosidade dos gentios, está nos versos 18 a 32 do capítulo 1. A pecaminosidade dos judeus está no capítulo 2, de 1 até o capítulo 3, versículo 8. A pecaminosidade universal, capítulo 3, de 9 a 20. A quarta divisão, a justiça de Deus para a justificação, do capítulo 3, 21 ao capítulo 5, 21. E temos algumas subdivisões. A primeira divisão, provida em Cristo pela fé, a justiça. Segunda divisão, provada pelo exemplo de Abraão, capítulo 4. Terceira subdivisão, bênçãos garantidas para os justos, capítulo 5, de 1 a 11. Quarta subdivisão, enraizada na obediência de Cristo, o novo Adão, capítulo 5, do 12 a 21. A quinta divisão da epístola é a graça reina pela justiça de Deus, dos capítulos 6 a 8. A primeira subdivisão é quebrando o domínio do pecado e resistir à sua influência, capítulo 6. Segunda subdivisão, crentes mortos para a condenação da lei, embora ainda não feitos sem pecados, capítulo 7. Terceira subdivisão, aqueles que vivem pelo Espírito provam ser vitoriosos sobre a carne, capítulo 8. A sexta divisão, Deus prova sua justiça em relação aos judeus e gentios, capítulos 9 a 11. Primeira subdivisão, a justiça de Deus estabelecida na história. A terceira subdivisão, a segunda subdivisão, justiça de Deus recebida somente pela fé, capítulo 10. E a terceira, justiça de Deus revelada nos judeus e gentios, capítulo 11. A sétima divisão, a justiça de Deus compreendida e expressada na vida de seu povo, capítulo 12, do verso 1 ao capítulo 15, versículo 13. Aí a justiça de Deus compreendida e expressada na vida do seu povo. Primeira subdivisão, na consagração, capítulo 12, de 1 a 2. No ministério do corpo de Cristo, capítulo 12, de 3 a 21. Terceira subdivisão, na realidade da vida política social, capítulo 13. A quarta subdivisão, na comunhão dos fracos e fortes, capítulo 14, 1 a 15, 13. A sétima e última divisão, planos de Paulo e as saudações finais, capítulo 15, do 14 ao 16, 27. Primeira subdivisão, visão de Paulo para o seu ministério. Segunda subdivisão, plano de Paulo para visitar Roma. Está no capítulo 15, 23 a 33. Terceira subdivisão, saudações de Paulo aos cristãos de Roma, capítulo 16, de 1 a 16. A quarta subdivisão, advertência de Paulo contra inimigos e a certeza da derrota dos mesmos, capítulo 16, versos 17 a 20. A quinta subdivisão, os companheiros de Paulo enviam saudações, capítulo 16, 21 a 24. E a doxologia apostólica de Paulo, no capítulo 16, 25 a 27. Isso aqui é o esboço da epístola. Então agora nós vamos entrar propriamente no texto que lemos, Romanos 1, de 1 a 7. Esse estudo encontra-se na parte introdutória da carta de Paulo aos Romanos, que é a saudação, né, de Paulo à igreja de Roma, onde aparece o nome do remetente, sua identidade, verso 1, uma análise do Evangelho, versos 2 a 6, e o nome dos destinatários, amados de Deus que estáis em Roma, apresentando as marcas da identidade dos mesmos, versículo 7. Este era o estilo de escrita do primeiro século. Remetente. No primeiro versículo encontra-se o remetente da epístola,
né? Tá aí, Paulo. A primeira palavra que aparece no texto é Paulo. Então, o remetente da epístola foi Paulo. Vimos que quem escreveu foi Tércio, mas foi ditado por Paulo. Tá certo? É interessante observarmos que em todas as epístolas paulinas, né, são 13, alguns dizem 14 por causa de Hebreus, alguns dizem que Hebreus foi escrito por Paulo, nós não temos certeza. Paulo começa da mesma maneira, todas elas. Você pode pegar aí, enquanto eu estou falando, e folhear sua Bíblia que você vai perceber. Começa sempre Paulo. É claro que algumas vezes ele acrescenta outros colegas, companheiros de viagem que estavam com ele, mas ele começa com Paulo. Alguns dizem que Saulo, após ter sido salvo, ter sido convertido, e quando ele saiu para pregar o evangelho, seu nome foi mudado para Paulo. Isso não tem muito sentido. Por quê? A primeira vez que aparece a palavra Paulo em Atos está no capítulo 3, versículo 9, que diz: Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Então, todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Paulo é um nome romano e Saulo, nome judeu. Então, não tem sentido dizer que depois da conversão e o início do ministério de Paulo, ele mudou o nome foi mudado. Não. Simplesmente ele ia trabalhar entre os gentios e no Império Romano, o nome dele romano era Paulo. Então passou-se, Lucas passou a registrar a partir daqui a expressão Paulo, o nome Paulo ao invés de Saulo. Então, o sentido é esse, porque Paulo é romano e Saulo judeu. Paulo aqui se classifica ou se identifica de três maneiras. Primeiro, servo de Jesus Cristo. Veja aí no verso 1. O vocábulo grego, traduzido aí por servo, é doulos, e significa literalmente escravo. O termo enfatiza a escravidão e o pertencer a outra pessoa. Um escravo, segundo o costume e a lei antigos, era alguém comprado por seu amo, ou seu dono. Então, Paulo era escravo de Cristo porque tinha sido comprado, como todos nós, pelo precioso sangue de Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nós somos escravos de Cristo, apesar de comprados pelo sangue, somos escravos ou servos da orelha furada. Êxodo 21, de 1 a 6, diz que o escravo, quando chegava o dia da sua liberdade, mas ele amava o seu senhor, ele já tinha formado ali família na casa do seu senhor, ele diz para o seu senhor que ele queria continuar servindo, ou mesmo sem ser obrigado a servir. Ele diz que ele queria continuar servindo por amor. Aí o que faz? O seu senhor o leva diante dos juízes, e diante dos juízes o senhor fura a olheira do servo com uma sovela. Por isso que eu falei que nós somos servos da orelha furada. Nós servimos a Deus não por obrigação, por amor, espontaneamente e voluntariamente. Esse deve ser o nosso serviço a Deus, apesar que Ele nos comprou pelo seu precioso sangue. A segunda maneira que Paulo se identifica aí, além de Paulo servo, diz aí chamado para ser apóstolo. O termo grego traduzido por chamado tem a ideia de um chamado para um trabalho específico, que é ser apóstolo.
ou ser um enviado. E de fato, ele foi um enviado por Deus, nós sabemos disso. A ideia do termo é passiva, ou seja, Paulo não se denominou apóstolo, como muitos hoje estão fazendo. Ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Vejamos o que ele diz nos versos 4 e 5 do texto que lemos. E foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então fica bem claro no texto, Paulo deixa muito claro, através da expressão aí, que ele foi chamado por Deus, que não foi ele que se autodenominou apóstolo, mas ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Foi Deus que o vocacionou para essa função. Terceira maneira em que Paulo se identifica aí no texto, aí no verso 1, é separado para o evangelho. O termo grego para separado é um verbo particípio na voz passiva e traz a ideia de demarcar, separar por uma fronteira, uma separação específica para o evangelho de Deus. O particípio indica uma ação já finalizada ou concluída, ou seja, Paulo foi uma vez só separado para ser, de fato, foi separado para o evangelho, para ser pregador do evangelho. Uma vez, uma única vez. A ideia do particípio é que ele não precisou acontecer isso várias vezes, não, ele foi chamado uma vez definitiva. O fato foi concluído. Então, Paulo foi, de fato, separado para o evangelho e nós percebemos que ele viveu para esse evangelho, para pregar esse evangelho. A voz passiva indica que o sujeito sofreu a ação. Isso quer dizer que Paulo não foi Paulo mesmo que se separou para o evangelho. Ele foi separado por Deus para o evangelho. Vocacionado, queridos. A vocação é algo muito importante, Ele tinha convicção dessa sua vocação e por isso ele deixa claro para mim e para você aqui, quando ele escreve aos Romanos, que ele tinha sido separado para o evangelho. Foi Deus quem o separou. E o evangelho que nós percebemos aí, o evangelho de Deus. O evangelho de Deus. Paulo foi separado por Deus para a pregação do evangelho entre os gentios. Vejamos o que diz versículos 5 e 6. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência em fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. E nós percebemos com clareza que Paulo fala aí que ele foi separado para o evangelho de Deus. O evangelho de Deus são as boas novas de salvação. E as boas novas de salvação são que Jesus Cristo morreu por causa do nosso pecado e ressuscitou para a nossa justificação. É interessante quando Paulo apresenta aí que o evangelho foi separado para o evangelho de Deus, nos mostra que Deus é ao mesmo tempo a origem, como também o tema da mensagem evangélica. O ponto central, a mensagem do evangelho vem de Deus e ao mesmo tempo Deus é o centro da mensagem do evangelho através da pessoa do seu Filho. Nós percebemos que desde o livro de Gênesis ao Apocalipse, há uma linha de pensamento, e essa linha é sempre voltada para Jesus. No versículo 15 de Gênesis 3, aparece lá o próprio evangelho quando se refere ao descendente da mulher, uma referência a Jesus Cristo. O último versículo de Apocalipse, nós encontramos João registrando acerca de Jesus. Então, a Bíblia toda, que nós podemos chamar também de evangelho,
tem uma única linha de pensamento: Jesus Cristo, o Deus Filho, segunda pessoa. Paulo iniciou essa epístola apresentando então suas credenciais, como nós já vimos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Dando continuidade, nós percebemos aí dos versos 2 a 6, uma análise do Evangelho de Deus. Do verso 2 a 6, nós encontramos então essa análise e dividida em algumas partes. A primeira parte nos mostra que essa análise que Paulo faz do Evangelho é que o Evangelho foi prometido por intermédio dos profetas. O Evangelho foi anunciado sob a forma de promessas na pregação dos profetas, que havia de vir, aquele que viria, o Messias, o prometido, o ungido. E é interessante que, baseado nessas promessas, é que a mensagem apostólica foi alicerçada. Quando nós encontramos Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 2:20, ele dizendo o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a primeira análise do evangelho que Paulo fala aqui é que o evangelho foi prometido por intermédio dos profetas. E o fundamento do evangelho pregado pelos apóstolos foi baseado realmente na mensagem profética, acerca de Jesus Cristo que os profetas fizeram. Também a segunda análise que Paulo faz aí é que o evangelho diz a respeito do Filho de Deus, capítulo 1 de Romanos, versículo 3, parte A, ainda está falando sobre isso. Nós encontramos aí, as promessas apresentadas nas pregações dos profetas diziam a respeito do Messias, do ungido, do Filho de Deus. Veja o que nós encontramos aí no capítulo 1 de Romanos, versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, o evangelho diz respeito à mensagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa tem que ser a mensagem pregada e não outros assuntos, como tem sido pregado ultimamente. A terceira análise que Paulo faz aí acerca do evangelho é que a mensagem do evangelho é a mensagem que Jesus, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Na realidade, está falando aqui da humanidade de Jesus. Nós entendemos claramente pela Bíblia que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E quando nós olhamos a genealogia de Jesus, fica muito claro, por exemplo, Mateus capítulo 1, verso 1 a 17, quando fala da genealogia de Jesus Cristo, nós encontramos com clareza que José, o pai de Jesus, é descendente de Davi. Então, Jesus, como homem, é descendente de um homem, é óbvio. Então, esse evangelho também fala da mensagem. A mensagem tem que ser que Jesus também é homem. Que Jesus também é homem. A quarta análise que Paulo faz aí nesse evangelho, ou sobre o evangelho, é que o evangelho é a mensagem que Jesus, ou que Cristo é Deus. Versículo 4, parte A. Essa expressão Filho de Deus que aparece aí no versículo 4, parte A, significa que Jesus é Deus. Assim como a expressão Filho do Homem encontrada no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, é uma referência a Jesus como homem. Então o Evangelho, além de falar de Jesus como homem, ele fala também de Jesus como Deus. A mensagem fala que Jesus é Filho de Deus. Essa expressão indica
que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. A quinta análise que o apóstolo Paulo faz aí sobre o Evangelho é que o Evangelho tem como mensagem que Cristo ressuscitou. É um dos pontos centrais, chaves da mensagem cristã e evangélica, que Jesus não apenas morreu, mas que também ressuscitou. Em Romanos 4, versículo 25, deixa muito claro que Jesus morreu por causa das nossas iniquidades e ressuscitou por causa da nossa justificação. Lendo o livro de Atos, todo ele, percebemos que um dos assuntos ou tema das pregações de Paulo foi acerca da ressurreição de Cristo. Acerca da ressurreição de Cristo. Então nós encontramos nessa parte introdutória de Romanos a análise que Paulo faz sobre o Evangelho em 5 aspectos. Por último, Paulo aí no versículo 7 trata dos destinatários. A todos os amados de Deus que estais em Roma. Apesar do verso 7 estar a referência aos destinatários da epístola, percebemos que no verso 6, Paulo se refere à igreja de Roma dizendo, de cujo número sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo. Na apresentação do destinatário da epístola, Paulo apresenta 3 marcas da identidade da igreja de Roma. São marcas de identidade também que a igreja de Jesus Cristo na face da terra tem que ter. Primeira marca é chamada para ser de Jesus Cristo. Queridos, este verso, trata de que o evangelho se destina a todas as nações, indistintamente. Esse verso faz muito sentido para aquela igreja, pois aquela igreja, na sua maioria, era composta de gentios. A maioria dos membros da igreja eram gentios, como nós, mas que tinham sido alcançados pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa expressão aí, chamada de Jesus Cristo, quer dizer que os membros da igreja de Roma foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo como servos. Isso nos mostra que, como membros da igreja de Jesus Cristo, não pertencemos a nós mesmos, mas sim a Cristo que nos comprou com seu precioso sangue. Diz que nós fomos chamados para sermos de Jesus Cristo. E a Bíblia em 1 Coríntios 6,9 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? E se não pertencemos a nós mesmos, devemos viver para quem pertencemos, que é o Senhor Jesus Cristo, a quem somos servos. Aí nós encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 15, essa mesma verdade. Então Paulo, ele não fala só em uma epístola acerca dessa verdade. Diz lá o texto, 2 Coríntios 5, 15. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós percebemos aqui nessa primeira identidade que Paulo apresenta da igreja, que a igreja foi chamada para ser de Jesus Cristo, que de fato nós somos de Jesus Cristo, nós pertencemos a Jesus Cristo, é algo magnífico, maravilhoso, sabemos disso. A segunda marca da identidade da igreja é que Paulo chama aquela igreja de amados de Deus, versículo 7, parte A. Esta expressão deixa muito claro, ou bem claro, que Deus nos ama, e a maior prova disso foi o aspecto de entregar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, agora no capítulo 5, 8, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda podemos citar 1 João 4, 9 e 10, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
Queridos, terceira marca da identidade da igreja está no versículo 7b, diz que a igreja foi chamada para ser santa. Chamados para ser santos, ser de santos. Paulo diz que a igreja de Roma foi chamada para ser santa. A palavra grega traduzida por santos é um adjetivo e exprime qualidade. A palavra santidade ou santificação denota também aquela operação de Deus pela qual ele, por intermédio do Espírito Santo, opera no homem qualidades morais, né, que são vivenciadas por nós, como prática da justiça, honestidade, hombridade, fidelidade. São aspectos, né, que fazem parte da obra do Espírito Santo em nós e que envolve santidade. Aqui, essa expressão trata do aspecto de purificação, do aspecto experimental para ser usado por Deus. Este aspecto da santificação é um processo. No momento em que eu e você nos unimos a Cristo pela fé, iniciou-se então um crescimento, né, de transformação, um processo de transformação no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e que esse processo ele acontece através do poder purificador da palavra de Deus, por meio da leitura, do estudo, da meditação, a obediência à palavra de Deus. E a pessoa unida a Cristo, ela foi separada por Deus para viver em santidade. Ela é exortada a deixar a vida prática, que a sua vida prática seja conforme o que agora ela é. A Bíblia diz que nós somos santos, somos separados para a santidade. Então, se nós somos santos, nós devemos deixar o Espírito Santo agir em nós e transformar-nos em santos de fato. A premissa é: eu não sou santo porque eu me santifico, mas eu me santifico porque eu sou santo. Eu fui separado por Deus para isso. Então aqui nós encontramos o destinatário, Paulo, então, dando algumas qualidades ou aspectos da identidade dos seus destinatários, que era a igreja de Roma. Paulo termina a parte introdutória dessa epístola com a saudação, né? Graça e paz a vós outros. A graça traz a ideia, né, a livre dádiva de Deus em Cristo. Graça é dom imerecido, favor imerecido. É Deus nos dá o que nós não merecemos. Paz, aqui não é a ideia apenas de ausência de luta, né, mas a prosperidade do homem integral. Envolve todo o aspecto do homem, especialmente a prosperidade espiritual, o bem-estar dentro da comunidade. Tudo isso envolve. E foi essa a saudação que Paulo usou em todas as suas epístolas. É claro que em algumas, como 1 e 2 Timóteo, ele acrescentou a palavra misericórdia. Mas eu quero crer que deveria ser a nossa saudação, ao invés de boa noite e bom dia, como igreja do Senhor Jesus Cristo, deveria ser graça e paz. Nós estamos lembrando, né, da graça de Deus sobre nós, e estamos desejando ao irmão, à irmã, prosperidade e bem-estar em todos os aspectos da vida, especialmente no aspecto comunitário. Então, graça e paz, né, é a expressão de saudação de Paulo em todas as suas epístolas. Você pode pegar uma por uma das 3 epístolas, você vai encontrar essa expressão. Queridos, aqui nós estamos, né, terminamos a parte introdutória, né, da epístola de Paulo aos Romanos. E que Deus possa aplicar no meu coração, no seu coração, na minha vida, na sua vida, né, tudo o que foi falado nesta manhã e que de fato tocou no nosso coração. Nós vamos orar, né, lembrando os irmãos que logo mais às 19 horas nós teremos o culto, da mesma forma online. Infelizmente ainda não, né, podemos voltar, e nós já, como conselho da igreja, já estamos prorrogando, né, até final do mês de abril, e vamos aguardar a comunicação das nossas autoridades para nós
sabemos quando podemos voltar, né, às nossas atividades no templo. Nós vamos orar e após a oração nós terminamos então assim o nosso estudo bíblico na escola dominical de hoje. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, e rogamos, aplica ao nosso coração a palavra do Senhor, pois ela é transformadora, e tudo o que nós aprendemos nessa manhã seja mesmo praticado por todos nós para a glória do Teu nome e edificação das nossas vidas como igreja do Senhor. Deus nos dê uma semana abençoada, protegidos, guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até logo mais à noite.